Meu amigo vascaíno, clima quente em São Januário. Vamos falar muito aqui sobre algumas notícias importantíssimas que ganharam ênfase no dia de ontem, com algumas atualizações importantíssimas para poder passar para você, torcedor cruz-maltino. Entre essas notícias, vamos falar muito aqui entre Vasco da Gama e Palmeiras. Jogão de bola que vai acontecer no dia 13, na próxima quinta-feira. Está chamando muito a atenção a interferência do Felipe no trabalho aí do Álvaro Pacheco. Essa situação não vai acabar bem. A gente vai falar muito sobre a situação do treinador, que está na marca do pênalti e pode ser demitido. Vamos falar muito sobre essa situação da Nike, fornecedora de material esportivo. Ontem surgiu esse assunto, boato ou verdade, Laureano? A gente foi atrás dessa informação hoje, na parte da manhã. A gente também vai falar muito aqui sobre a situação do Lúcio Barbosa hoje no Vasco da Gama, certo? A gente tem uma novidade aqui para poder passar para vocês sobre a permanência do CEO, tá? Aqui no Vasco. Vamos abordar também a situação envolvendo os name rights do estádio de São Januário, porque a situação está muito próxima de ser concretizada com a Crefisa, certo? Iremos abordar a situação aí de reforço, tá? Porque a gente teve um indicativo muito forte aí e tanto Coutinho como também o Souza, tá, vão fechar com o Vasco da Gama. E a gente teve também uma atualização aí sobre o Cuejá. E a gente vai finalizar o vídeo falando aqui sobre a declaração ontem do Salgado, porque teve consequências no Vasco da Gama e o pessoal está cobrando o Pedrinho para abrir o contrato, porque o próprio Jorge Salgado falou que pode abrir agora. Então, está dando o que falar essa situação na justiça aí. Vamos lá, sem enrolação, porque aqui é sem maquiagem e é sem sacanagem. Vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Palmeiras. Pessoal, o Vasco tem que vencer. O Vasco ainda não venceu fora de casa. O Vasco precisa recuperar esses pontos que foram perdidos aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio, né, o nosso percentual é apenas de 50%. Jogamos 4 jogos em casa, só vencemos 2. Então, é hora da gente vencer. Laureano, é um jogo muito complicado. Concordo, mas que o Vasco precisa se superar. Muitas mudanças aí na equipe do Vasco da Gama certamente vai acontecer. O que está chamando muito a atenção é o fato da interferência aí do Felipe no trabalho do Álvaro Pacheco. Isso não vai acabar bem. O Álvaro Pacheco está se sujeitando a determinadas situações que não era para se sujeitar. Tanto que o Medel deve ser titular, vai ser reintegrado aí ao time do Vasco da Gama. Uma reviravolta muito grande, porque muitos já davam o Medel fora do Vasco da Gama. E diante dessa situação, não está descartada, tá, a possível saída aí do Álvaro Pacheco se vier vexame. Esse é o futebol aí do Vasco da Gama nesse momento. Ô, Laureano, e aquela situação da Nike, é verdade ou é boato? Bom, fomos atrás disso. Boato, tá? Boato. O negócio é o seguinte, ontem, quando essa notícia ela surgiu, vinda de quem veio, a gente já ficou com o pé atrás. A gente hoje conversou com uma pessoa ligada ao departamento de futebol do Vasco, que disse que não tem nada com a Nike. E é o que eu falei para vocês. A Nike retirou
toda a operação dela do Brasil. Hoje, quem responde pela Nike Brasil é a Centauro, que tem toda a logística. A Nike hoje no Brasil só tem contrato com o Corinthians e provavelmente vai deixar até a CBF, a seleção brasileira. Então, essa notícia não é verdadeira, perfeito? Com relação à Nike. A gente não vai ficar aqui criando ilusões de outras marcas, vamos deixar fechar para a gente poder comentar. Bom, situação do Lúcio Barbosa, tá? A gente tomou conhecimento que o Lúcio Barbosa entregou o relatório ao Pedrinho dos jogadores superfaturados que foram contratados aí quando ele era diretor financeiro e quando mesmo é CEO. Então, o Lúcio Barbosa está com os dias contados no Vasco da Gama, tá? Os dias estão contados no Vasco. Não se admire se, de repente, mesmo com esse impeditivo aí de estatuto, tá? Porque depois que o Felipe assumiu aí, né, o departamento de futebol do Vasco, que tinha impedimento também, tá tudo liberado. Do Levin ser aí o CEO. Agora, o Pedrinho vai estudar esse relatório que o Lúcio Barbosa entregou para ele para ver, né, se teve alguma coisa nessa situação. Meus amigos, situação envolvendo o name rights de São Januário. Sem fazer alarde aqui, está muito próximo do Vasco da Gama acertar aí com a Crefisa. Existe um acordo verbal entre o Pedrinho e o senhor Lamáquia, tá? Acordo este de 300 milhões de reais por 15 anos pelo name rights de São Januário, perfeito? Lembrando que na terça-feira a gente vai passar por uma votação, uma audiência pública, e a gente precisa ali de 26 vereditos positivos de vereadores que estejam lá em São Januário. Inclusive, a gente vai tentar estar em São Januário para fazer essa cobertura, e você que puder ajudar o nosso canal aqui com uma contribuição, nos ajude aí para a gente ter condições de cobrir o Vasco da Gama lá na terça-feira. Tá bom, pessoal? Bom, o seguinte, o Pedrinho deve pegar essa situação aí do name rights, antecipar parte para ter um fôlego, para ter uma injeção financeira e para que tenha situações aí de reforços sendo sacramentadas no Vasco da Gama. Então, o Pedrinho vai usar essa situação da Crefisa para poder fazer investimento também no futebol, tá? Informação que a gente teve aqui com relação ao Souza e com relação a Coutinho é que os dois tendem a ser jogadores do Clube de Regatas Vasco da Gama, tá? Uma pessoa hoje na parte da manhã também falou para mim: ô Laureano, a situação de Gustavo Cuejá segue de pé. No momento certo a gente vai falar sobre isso, mas a contratação do Souza não tira a possibilidade do Gustavo Cuejá acertar. Agora, a gente vai para o assunto aqui muito delicado, porque ontem o Jorge Salgado se manifestou, falou que era para abrir o contrato, aquela mentirada toda, que só tinha proposta ali de uma empresa que era a 777 Parkins, o Pedrinho sendo muito cobrado nos bastidores para que esse contrato seja aberto. Gente, segunda-feira, essa reunião lá no Conselho Deliberativo vai dar o que falar e vai pegar fogo, porque o Pedrinho vai fazer rescisão de contrato aí com a 777. A 777 não volta mais, tá? E pelo que a gente tomou conhecimento, o Pedrinho tem interesse de passar o Vasco da Gama a limpo. Vamos ver como que vai ficar. Agora, tem que mostrar esse contrato para a rapaziada, Pedrinho, porque você foi desafiado aí
pelo Jorge Salgado, que ontem ficou claro o estelionato que foi cometido aí na gestão dele, certo? Agradeço pela sua atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. E quem puder dar aquela contribuição para a gente fazer a cobertura lá em São Januário, eu fico muito agradecido na terça-feira. Valeu, meus amigos. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.